Para a gente fechar o desafio de representar duas variáveis em gráficos, vamos tratar agora daqueles casos em que a gente tem uma variável numérica e uma variável categórica. E aí, basicamente, a gente vai falar aqui dos box plots, tá? E de histogramas. E aí, como é que a gente consegue fazer isso combinando com variáveis categóricas? Então, eu vou escrever o nome da nossa nova seção aqui, vou chamar isso aqui de 2C, e eu vou chamar uma variável, vou colocar aqui, variável numérica mais variável categórica, tá? Opa, categórica. E aí, não vou escrever o nome dos gráficos aqui não, porque a gente vai fazer de forma separada, tá? Então, no caso de boxplot, como é que a gente pode fazer, tá? Uma ideia aqui, veja que quando a gente produziu o boxplot, foi só um diagrama de caixas, né? Um boxplot para toda aquela variável. O que a gente pode fazer então é colocar no eixo X, né? Os níveis das categorias da variável que a gente quer avaliar. E aí, para cada um desses níveis, a gente vai fazer um diagrama de caixas, né? Um boxplot diferente. Então, como é que a gente produz isso? Então, vamos lá, é M. Eu posso fazer aqui ggplot, muito simples, tá? No mapeamento estético, o X, de novo, vai vir a minha variável categórica. Eu vou colocar aqui sexo. E aí, a variável que eu quero avaliar aqui agora, a variável y, ela é a variável de velocidade média de viagem, tá? Eu vou utilizar o vel média viagem. E aí, o que eu posso fazer? Geom boxplot, certo? Quando eu der um Ctrl Enter, opa, faltou o T do Geom boxplot. Quando eu der um Ctrl Enter, veja que ele vai me gerar os dois boxplots, né? Para o caso do sexo feminino e para o caso do sexo masculino. Olha que interessante, se a gente for começar a analisar, comparando mediana do sexo masculino e mediana do sexo feminino, a mediana do sexo masculino é maior, né? Ou seja, tem mais velocidade média de viagem do que a do sexo feminino. E o mesmo ocorre quando a gente compara terceiro quartil, né? E primeiro quartil, tá? Então, há uma indicação de que, em geral, a distribuição dos valores de velocidade eles são maiores para os homens do que para as mulheres. Pode ter a ver com relação à posse de veículo, né? Então, é algo que a gente pode ir investigando cada vez mais aqui nos nossos dados. E se a gente quiser construir um histograma, né? O histograma é um pouco mais complicado porque fica difícil você criar as categorias, né, dos intervalos de barra para duas categorias diferentes. Então, uma coisa que a gente pode fazer, e aí a gente vai utilizar muito à medida que a gente vai crescendo a quantidade de variáveis que a gente representa, é utilizar a ideia de facets, né, que seria uma quarta camada da gramática dos gráficos, que vem, né, primeiro dados, depois mapeamento estético, depois geometria e facets, né? Facet, então, o que eu posso fazer com ele é construir dois gráficos, tá? E colocar eles lado a lado, de forma lateral, ou um em cima do outro, tá? Como nesse caso a gente quer avaliar a distribuição da variável, né? E essa variável no histograma em geral ela vem no eixo X, eu vou colocar um em cima do outro. Então eu vou querer um gráfico em cima só para a distribuição do sexo feminino e embaixo só para a distribuição do sexo masculino. Então, eu vou colocar aqui histograma, tá? E eu vou fazer EM, ggplot, AES. Agora a minha variável, que é a velocidade média de viagem, ela vem no eixo X, certo? Média viagem vem no eixo X. Eu vou escrever um geom histogram, certo? Veja que se eu colocar só isso aqui, eu botei 3 Gs. Se eu colocar só isso aqui, ele vai fazer a velocidade média de viagem, né, o histograma, para todos os dados. Mas como eu quero dividir, né, em dois painéis, né, ou em dois gráficos aqui, representações gráficas, um para o sexo feminino e outro para o sexo masculino, o que a gente faz é adicionar essa nova função aqui que a gente vai chamar de facet underline grid, certo? Então a gente quer um grid, né, de gráficos, né, de facets. E aí, para a gente empilhar isso, né, colocar uma linha sexo feminino, outra linha sexo masculino, o que a gente pode fazer é utilizar a representação sexo, tio, ponto, tá? Vamos ver o que é que isso aqui vai produzir pra gente? Olha lá, né? Temos dois painéis aí agora, né? Na parte de cima temos sexo feminino, na parte de baixo temos sexo masculino. E se a gente quiser colocar um do lado do outro, tá? O que a gente pode fazer é então colocar o ponto desse lado e sexo depois. Quando eu fizer isso aqui, eles vão ficar lado a lado.
Mas é mais interessante fazer do outro modo, porque aqui eu consigo comparar, né, cada classe, né, uma em cima da outra aqui desse histograma. Tá? E a gente consegue ver quem está mais distribuído para a direita ou quem está mais distribuído para a esquerda em relação uma categoria em relação à outra. Tá? Existe um outro tipo de gráfico, a gente não chegou a explorar na parte inicial, que é o gráfico de densidade. E aí, esse gráfico de densidade ele é interessante porque é como se a gente pudesse colocar o histograma um empilhado em cima do outro. Tá? Se a gente colocar uma transparência, então a gente consegue enxergar esse deslocamento aqui num único gráfico sem precisar criar facets. Né? Então, deixa eu trazer aqui para vocês o ggplot. Aí o x vai ser a velocidade média de viagem. E eu vou querer uma cor aqui agora para para a variável do sexo, né? Então, mais, quando eu colocar aqui um geome, eu quero o geome density, certo? Density. Então, quando eu der um Ctrl Enter, veja o que ele vai criar aí, né? Ele vai criar duas curvas, tá? Uma em vermelho e outra em azul. E aí o detalhe, o que essa curva significa? É como se ele estivesse, né, o density é como se ele se aproximasse de forma contínua ao formato do histograma, tá? Então é como se estivesse fazendo uma curva contínua para aproximar o formato desse histograma. Como nesse caso aqui um acaba se sobrepondo ao outro, o que a gente pode fazer é utilizar um parâmetro alfa, né, e colocar uma transparência. Vou colocar a transparência aqui de valor intermediário, tá? E aí a gente consegue ver, né, agora que realmente um está empilhado em cima do outro. Então, às vezes, utilizar essa função de densidade, né, um diagrama de densidade, é melhor do que um histograma se a gente quiser tudo num único painel. E a gente consegue ver, né, que o sexo masculino, a distribuição está um pouco mais deslocado para a direita, ou seja, tem maiores velocidades médias de viagem do que o sexo feminino, tá? Que é o em vermelho aí que está na nossa tela, ok? Espero que tenha sido útil e nos vemos aí nas próximas aulas, né? Que diz respeito aos desafios de 3 variáveis ou mais.